Ali, olá, doutora Aécio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Aretusa. Tudo bem e você? Tudo jóia, é um prazer estar recebendo você aqui nesse espaço de interação, como eu falei, né, com os nossos profissionais de odontologia. Muito obrigado, o CROMG já agradece bastante aí o tempinho que o senhor tirou para estar aqui essa noite com a gente. Prazer todo meu, Aretusa. Eu que agradeço o espaço aí e, sobretudo, para a gente falar de um tema que não é muito difundido, às vezes ele não é muito conversado, né? A gente não vê muito esse tema em voga, mas durante essa nossa live aí eu vou tentar mostrar um pouquinho da importância do tema. Espero que a gente consiga aí cumprir esse objetivo. Com certeza, mas antes de a gente começar aí o nosso bate-papo, gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho para a gente. Joia. Bom, meu nome é Aécio Abner Campos, né? Eu sou cirurgião dentista, sou graduado pela UFMG, terminei minha formação em 2010, fiz a minha residência no Hospital das Clínicas da UFMG, concluí o regime de residência em cirurgia bucomaxilofacial em 2016. Depois disso, fiz o meu mestrado também na UFMG, na Faculdade de Odontologia, na subárea, né, de estomatologia. Atualmente, sou professor do Centro Universitário Newton Paiva, coordeno o serviço de cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Evangélico, coordeno também a especialização em implantodontia da FUNORTE, a pós-graduação aqui em Belo Horizonte, e sou um dos preceptores do programa de especialização em cirurgia bucomaxilofacial vinculado à FASE, sob coordenação do professor Felipe Jäger. Então, doutor, já iniciando a nossa conversa, explica para a gente o que é a técnica de transplante dentário. Pois é, na verdade, o transplante dentário ele é uma técnica que já existe lá do século XVIII, né? Os primeiros estudos relacionados ao transplante dentário, eles datam ainda na época faraônica, digamos assim, né? Mas os primeiros estudos bem documentados a gente tem por volta do ano de 1771, um pesquisador chamado John Hunter, ele fez um primeiro transplante dentário xenógeno. O que ele fez? Ele pegou um dente humano e transplantou na crista de um galo. Essa foto é uma foto muito icônica, depois eu posso até postar aqui para os colegas, mas o que é interessante? Nessa foto, quando a gente vê um corte dessa peça, a gente vê que houve mesmo um crescimento de tecido para dentro da câmara pulpar daquele dente que estava com o ápice aberto. Então, a partir daí, vem-se pesquisando muito sobre o tema. Na década de 50, isso foi exaustivamente publicado, mas nos anos 90, sobretudo com os estudos do professor Andreassen, é que essa técnica ela ganhou mesmo um protocolo com as suas indicações, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. E basicamente, o que consiste a técnica? A técnica consiste da remoção e do transporte cirúrgico de um dente em uma região para outra no mesmo paciente. A gente chama isso de autotransplante ou transplante autógeno dentário. E isso, ele visa, né, a substituição de elementos dentários perdidos. Basicamente é o que a gente faz com o implante, mas a gente tem aí, no caso, um biomaterial à base de titânio. E no caso do autotransplante dentário, a gente tem um transplante de um próprio tecido orgânico humano, vivo, para uma outra região no mesmo paciente. Mas a gente está falando de transplante de dente, né? Muito parecido com o que a gente faria um transplante, que a gente tem o transplante renal, por exemplo, é entre indivíduos de mesma espécie, entre um humano e outro. No caso do transplante dentário, a técnica preconizada é autógeno, né? Do indivíduo para o mesmo indivíduo. Quanta evolução, né, doutor? De lá para cá, né? Muita coisa, exatamente. Doutor, e quem são os pacientes aptos a serem submetidos a essa técnica? Bom, Aretusa, essa técnica ela pode ser realizada em indivíduos de quaisquer idade. Obviamente que a gente tem alguns Uhum. critérios, a gente vai falar sobre eles, mas essa técnica ela é focada em crianças e adolescentes. Por quê? Porque a gente precisa de ter uma fase adequada de risogênese para que a gente tenha um sucesso maior. Hoje em dia já tem estudos que mostram que mesmo em adultos, o sucesso da técnica com alguns devidos ajustes, ele pode chegar a 81%.
tem uma revisão de literatura que foi feita e publicada em 2016 que mostra essa alta taxa de sucesso em humanos, mas ela é principalmente direcionada com os maiores índices de sucesso, passando dos 90%, principalmente para crianças e adolescentes. Isso porque essa fase é uma fase que há muitas perdas decorrente de traumas, decorrente de perda prematura por cárie, agenesias, dentes que estão ectópicos fora do arco. Então, nessa faixa etária, de acordo com as recomendações da técnica, o público, a partir ali dos 10, 12 anos e até os 17, 18, seria a faixa etária mais susceptível, né, ou melhor dizendo, com maior índice de sucessos para a técnica. Então, essa técnica não é exclusiva dessa faixa etária, mas ela tem maior alcance, maior índice de sucesso nesse público. Certo. E quais são as indicações dessa técnica, doutor? Bom, o transplante, ele, de modo geral, vai ser recomendado para pessoas que tenham perdas dentárias com impossibilidade de reabilitação por implante, por exemplo. Então, uma grande vantagem dessa técnica é a gente fazer o transplante em pacientes em fase de crescimento, uma vez que a gente sabe que os implantes dentários, né, à base de titânio ou zircônia, qualquer que seja a liga, eles estão contraindicados nos pacientes em fase de maturação ou desenvolvimento esquelético. Então, as indicações são para substituição, de modo geral, de dentes perdidos, né, principalmente por traumas, perdas precoces por cárie, ou ainda para corrigir dentes em posição ectópica. Existem alguns autores, alguns artigos que mostram que você pode transferir um dente para outro local, ou o mesmo dente que estava em posição ectópica, por exemplo, um canino que está atravessado ali no palato, ele pode ser removido e transplantado para o leito cirúrgico tradicional, ou que seria ideal, para que aí sim a gente consiga ter adaptação dele dentro do arco dentário, né? E como é que é realizado? Como que é esse processo? Pois é, Retusa, essa técnica, ela pode ser realizada basicamente de duas formas. Existe uma técnica que é feita de modo imediato, no qual, naquele mesmo tempo cirúrgico, você faz a remoção desse elemento dentário que vai ser transplantado e faz a adaptação dele no leito receptor. Isso é a técnica imediata. Você faz em um mesmo procedimento cirúrgico. Mas existe também a forma de que você faça essa técnica numa técnica de duas abordagens, de dois estágios, na qual você faz, por exemplo, a extração de um elemento 46, o que é muito comum. Às vezes, crianças, adolescentes perdem precocemente o primeiro molar inferior ou superior. Então, no caso da perda de um 46, por exemplo, um dente que já não tem possibilidade de reabilitação protética, com uma extensa lesão cariosa ou de endopério, que seja. Então, aquele leito infectado ou altamente inflamado, ele não é o melhor leito para receber esse dente transplante. A gente pode chamar isso de dente transplante ou de dente transplantado. Então, você faria no primeiro momento a remoção do elemento 46, curetagem da loja cirúrgica, debridamento, limpeza, e aí com 14 dias a gente faz a reintervenção nessa região, e aí sim, por exemplo, a gente poderia pegar um elemento 48 incluso, com um certo grau de raiz formada, e na mesma cirurgia a gente remove o dente 48 e adapta no alvéolo do dente 46. Existem vantagens, indicações e desvantagens de cada uma das técnicas, né? Na técnica imediata, a grande vantagem é que a gente tem a preservação das fibras do ligamento periodontal. Então, quando a gente tem a preservação dessas fibras, a gente tem uma adaptação e uma acomodação do dente transplante de modo mais assertivo, com maior possibilidade de sucesso. Tá? Isso seria uma das vantagens da técnica imediata. Mas a gente tem essas contraindicações quando a gente tem um leito receptor infeccionado, infectado. E no caso da técnica de dois estágios, o que se preconiza na literatura é que a grande vantagem é que no momento onde a gente faz a limpeza, o debridamento naquela loja e a gente aguarda o período de 14 dias, a gente tem a formação de um tecido de granulação, uma inflamação já numa fase tardia, já em processo de remodelação, e aí sim, aquele tecido de granulação em fase de remodelação, com a liberação de muitos fatores de crescimento, fatores de angiogênese, ele serviria como um colchão
para adaptação desse dente no momento do transplante. E aí sim, a revascularização daquela polpa, que geralmente esse dente de transplante ele tem que estar com o ápice aberto, os maiores índices de sucesso são com os dentes com ápice aberto, aí sim a gente tem uma revascularização e uma chance maior de vitalidade pulpar ser mantida quando esse dente é transplantado, né? O que a gente tem que entender é que o processo de exodontia desse dente incluso ou impactado, obviamente que é uma cirurgia um pouco mais traumática, mas a gente tem que tentar, ao máximo, preservar todas as estruturas, tanto do ligamento periodontal quanto da região periapical, para que a gente tenha uma viabilidade maior desse dente se manter íntegro depois de transplantado. Mas, basicamente, o que a gente teria são essas duas técnicas. Uma técnica imediata e uma técnica onde a gente faz o transporte do dente 14 dias depois de preparar o leito. Isso pode ser feito também, por exemplo, quando a gente já tem uma região edêntula, por exemplo, um dente 46, pegando esse exemplo, né, porque é mais fácil a gente visualizar, a gente faz uma preparação da loja, mesmo quando o dente ele já foi extraído há mais tempo, a gente pode fazer uma preparação dessa loja com brocas ou fresas, a gente aguarda os 14 dias e aí sim a gente faz o transplante. Eu dei o primeiro exemplo como se a gente estivesse fazendo a exodontia de um 46, né, 14 dias antes. Mas essa técnica ela pode e está bem indicada mesmo quando a gente faz a preparação mecânica de um alvéolo. A gente produz um alvéolo naquele osso que já está totalmente neoformado, cicatrizado, e aí sim, 14 dias depois, a gente transporta, por exemplo, o elemento 48 para aquela loja cirúrgica que a gente criou 2 semanas antes. Doutora Aécio, qual é o profissional que pode estar realizando essa técnica? Aretusa, essa técnica ela é uma técnica que está muito bem indicada para todo profissional que tenha aptidão e treinamento para fazer cirurgia de dente incluso, porque talvez o passo mais sensível seja a gente realizar justamente a exodontia desse dente de transporte ou esse dente de transplante com mínimo risco ou mínimo dano às fibras do ligamento periodontal e à região periapical. Então, o mais difícil, digamos assim, operacionalmente da técnica, é a gente conseguir transportar esse elemento incluso para o leito receptor com mínimo dano. Isso envolve tanto os movimentos, as manobras cirúrgicas de retalho, descolamento, osteotomia, luxação, mas também da apreensão desse dente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Geralmente, a gente manipula o dente só pela região da coroa, para que justamente a gente deixe a porção radicular inalterada ou o máximo possível. E esse transporte, geralmente, ele tem que ser muito rápido, né? Alguns autores recomendam que isso seja feito em 1 minuto. Então, o que geralmente a gente faz, a gente prepara a loja, a gente abre os 2 leitos, tanto o doador quanto o receptor, deixa o leito receptor prontinho, e aí no momento que a gente, antes de partir para a exodontia, a gente deixa tudo preparado, a gente faz a exodontia imediatamente, a gente transporta e já deixa aquele dente de transporte adaptado. E aí depois a gente preocupa com a sutura, porque o mais importante é a viabilidade e a vitalidade dos tecidos ao redor do dente e na região periapical. E qual a dica aí que você deixa para quem está buscando essa especialização? Bom, esse treinamento, uma das grandes dificuldades que eu vejo nessa técnica, inclusive a professora Paula Mendes está aí, e ela está até participando comigo, ela me ajudou na elaboração do questionário, que a gente ainda vai falar, né? Mas uma das maiores dificuldades que eu vejo da técnica, e talvez um dos motivos pelos quais a técnica não é muito difundida, e talvez não se pratique tanto, é justamente a indicação. Porque como ela é uma técnica que é principalmente preconizada para crianças, né, a partir ali dos 10, 12 anos até a adolescência, então muitas vezes se perde o tempo. Porque o que a gente tem de indicação da técnica? O ideal é que o dente que vai ser transplantado, ele esteja ali por volta da fase 8 da risogênese, de acordo com Nola, ou de acordo com a classificação de risogênese ali na fase 3, 4, mas, assim, em termos gerais, para ficar mais fácil, é de 1/3 a 3/4 de raiz formada. Menos do que isso, fica difícil a gente adaptar o dente no leito receptor, porque ele tende muito a girar
porque ele não tem raiz ainda. E a região apical ainda está muito aberta, é muito fácil da gente danificar essas células. Essas células a gente conhece da histologia, né, como a bainha radicular epitelial de Hertwig, que é a que forma mesmo, que dá origem à formação da raiz dentária, e a gente vê isso clinicamente como um nome que a gente chama de papila dentária. Então, não danificar a papila dentária é fundamental para que esse dente continue com potencial de risogênese. Mas é importante que ele tenha um pouquinho de raiz. Primeiro, porque a gente tem um ápice não tão amplo, a gente tem um ápice um pouco mais constrito, de modo que o dano aqui ele é mais difícil de ser realizado. Mas também a gente tem um dente com alguma estrutura de raiz que facilita tanto o movimento de luxação e avulsão, quanto a adaptação e manutenção estável desse dente no alvéolo receptor. Então, o ideal é que a gente tenha um dente, e aí esse período geralmente ele é muito curto, né? Por cerca de 1 a 2 anos, a gente passa desses 3/4 de raiz formada. Essas técnicas ela pode ser realizada com caninos, premolares inclusos, inclusive para substituição de dentes anteriores. O professor Andreassen fala muito disso, foi sempre o foco das pesquisas, né? E a gente vê, e a literatura mostra, que dentes multirradiculares, eles têm um pouquinho menos de taxa de sucesso, justamente pela dificuldade, às vezes, de luxação e avulsão do dente de transplante. Então, a gente tem uma técnica que a indicação, às vezes, ela é muito restrita. A gente precisa de um paciente que tem uma perda dentária específica, que tem um leito apto a receber um dente, e esse dente que vai ser transplantado é um dente que tem que estar com 1/3 a 3/4 de raiz formada. Pode-se transplantar o dente com ápice fechado, mas aí nós já temos que falar em tratamento endodôntico por até 4 semanas depois do transplante. Isso acaba deixando o procedimento um pouco mais oneroso e talvez mais traumático para o paciente. Mas ainda assim é viável quando o paciente, por exemplo, não tem a possibilidade de realizar um implante dentário. Então, a gente tem as indicações corretas, mas o mais difícil é a gente ter a visão, e muitas vezes eu vejo isso como integrante do tratamento, principalmente da odontopediatria e da ortodontia, porque são as especialidades que lidam com os pacientes nessa faixa etária. Não à toa, a professora Paula, aí, que trabalha com pacientes com necessidades especiais e coordena clínicas de odontopediatria, eu chamei ela justamente para a gente ter essa visão multidisciplinar, porque, de fato, o tratamento ele tem que ser multidisciplinar. Então, a primeira dificuldade que a gente tem dessa técnica é justamente conseguir ter os pacientes naquele momento ideal. E, às vezes, esse momento ele é curto, então a gente acaba perdendo a oportunidade, né? A segunda dificuldade que a gente tem é uma curva de aprendizado do profissional que vai fazer a exodontia, né? Como eu falei, qualquer profissional que consiga fazer uma exodontia de um elemento incluso, impactado, ele está apto a fazer a técnica. A técnica em si não tem muito mistério, né? É basicamente o transplante e a fixação desse dente. A fixação desse dente, esse dente pode ser estabilizado por suturas ou até por uma esplintagem semirrígida, com botões de resina ali e um fio de aço fininho mesmo, semelhante com o que a gente faz quando o paciente tem algum traumatismo dentário. Então, a curva de aprendizado para essa sensibilidade, esse cuidado na manipulação do dente que vai ser transplantado, também é um segundo ponto que traz uma dificuldade, justamente, como eu falei, relacionado a tecidos periodontais e aos tecidos apicais. E quando a gente está falando de dente que já tem o ápice fechado, a gente pode tentar, mas a chance de sucesso já é um pouquinho menor. Eu te falo aqui que ainda assim ela é muito alta, né? O artigo de 2016 ele traz para a gente um dado que ele fez uma avaliação de um acompanhamento, ele fez uma revisão sistemática com a meta-análise, que está no topo da nossa pirâmide de evidência científica, né? E ele fez uma avaliação só de revisões sistemáticas com meta-análise que avaliaram dentes transplantados acompanhados por um período maior do que 6 anos. Então, veja bem, nós estamos falando de dentes que foram transplantados e acompanhados por 6 anos. E pasme, o índice de sucesso desse artigo, né, dessa revisão, ele chegou a 81%, isso envolvendo todos os tipos de transplantes. As revisões sistemáticas com os dentes com ápice fechado, o sucesso ele chega aí a 90% ao longo de 5 anos. No caso dos dentes com ápice aberto, a gente tem taxas de sucesso gerais que chegam a 98%. Isso é uma taxa de sucesso semelhante ao dos implantes dentários, ou se não, um pouco maior. Então, a técnica tem uma viabilidade muito boa, mas como eu falei, talvez uma das principais dificuldades dela seja indicar ela no momento certo, para o paciente certo, e aí o profissional, com algum grau de experiência, ele vai conduzir isso assim, sem maiores problemas.
Certo. Vamos falar então agora um pouquinho as vantagens dessa técnica. Bom, as vantagens dessa técnica, a primeira delas, que já fica bem claro, né, a possibilidade da gente fazer isso em um paciente que ainda está em fase de desenvolvimento esquelético, maturação esquelética. Então, crianças e adolescentes, né? Então, vamos supor que a gente tem um paciente que teve uma queda, criança e adolescente tem muito trauma, né? Então, fatalmente Uhum. pode-se perder um incisivo central, por exemplo, e muitas vezes um premolar ele vai ser indicado a exodontia por uma posição ectópica ou por uma falta de espaço no arco. Então, às vezes, o ortodontista ele indica, porque não tem espaço para ele fazer o alinhamento, o nivelamento dentários, e aí ele precisa indicar a exodontia desse premolar, por exemplo. Esse premolar ele poderia ser transportado, né? Então, a gente faz isso durante a fase de crescimento do paciente. Então, essa é uma grande vantagem. A segunda vantagem é que, como a gente transplanta o dente e esse dente ele está com o ápice aberto e, portanto, ele tem o potencial de risogênese, esse dente ele tem sim uma grande chance de erupcionar passivamente. Quando a gente tem a erupção passiva, a gente tem a segunda vantagem, que a gente tem o crescimento e a manutenção do osso alveolar. Tem estudos que mostram o ganho mesmo de crista óssea alveolar depois que esse dente é transplantado e à medida que a risogênese continua, e é por isso que é importante que o dente esteja com o ápice aberto, porque na hora que a gente faz a adaptação, esse dente ele é colocado um pouquinho em infraoclusão, justamente porque a gente conta que ele tem potencial de risogênese e ele vai chegar no plano oclusal e aí o próprio contato com o antagonista vai parar essa erupção e esse paciente vai ter um ajuste oclusal razoável ali. Ainda que às vezes não seja o dente naquela posição, a gente precisa às vezes de uma adaptação protética, enfim, mas a gente tem o potencial de erupção e de manutenção do osso alveolar. Essa é a segunda grande vantagem, né? A gente tem, muitas vezes, quando bem manipulado, um ligamento periodontal viável, e um ligamento periodontal viável com um dente com potencial de erupção, a gente consegue ter um contorno gengival e ainda a gente pode ter vitalidade pulpar, né? E no final disso tudo, como a gente tem um dente completo, esse dente ainda é um dente passivo de movimentação ortodôntica. Tem muitos trabalhos que avaliam qual que é a sobrevida desses dentes depois de transplantados e submetidos a cargas ortodônticas. Então, é um dente que tolera muito bem. Talvez não tanto, obviamente, como um dente que estaria ali naturalmente, mas sim, ele tem potencial até mesmo de ser movimentado ortodonticamente para que o paciente tenha uma oclusão mais estável, né, digamos assim. Então, essas são as vantagens. Na verdade, você está Uhum. substituindo um dente perdido por um outro dente que talvez não teria Uhum. utilidade funcional, né? Então, essa que é a grande vantagem da técnica. Doutor, em meio a essa pandemia aí, quais são as principais dificuldades que vocês que surgiram aí, e depararam aí nesse momento, né, que pegou todo mundo de surpresa? O que o senhor falaria para a gente dessas dificuldades? Quais foram as principais? Olha, Letus, eu vejo a pandemia, obviamente, como um grande limitador das nossas tarefas diárias, mas também eu vejo a pandemia, do lado bem pessoal, como uma oportunidade de rever várias condutas, vários conceitos nossos, sabe? Então, a gente se pega muito avaliando o quanto que a gente, às vezes, gasta tempo com coisas que a gente poderia fazer de casa, virtualmente. Então, eu dou aula, sempre dei aula presencial, e a gente viu Uhum. agora as ferramentas virtuais auxiliando muito nesse contato, né? Então a gente está fazendo uma live agora, graças à tecnologia, à ferramenta virtual, e cada vez Justamente. mais a gente vê que com algumas adaptações a gente consegue transpor isso, né? Uma dificuldade que a gente tem porque a nossa profissão é essencialmente prática e exige contato, né? Talvez uma das principais dificuldades, obviamente, que a gente tem. Além de toda adaptação, eu vejo que isso tem um impacto mesmo na nossa rotina de consultório. As consultas elas precisam ser mais espaçadas. O EPI todo que a gente usa é um EPI que a gente está tendo que usar a mais do que a gente sempre precisou. As trocas são mais constantes. Os valores desses materiais, desses insumos, também subiram por causa da demanda e a dificuldade de repor. Eu estava conversando com um colega outro dia, ele falou: você observou que a qualidade da luva cirúrgica piorou um pouquinho? E aí eu comecei a notar que, de fato, eu tenho rasgado mais luvas cirúrgicas na hora que eu vou calçar. Então, às vezes, pode ser
pela demanda muito alta e a necessidade de Uhum. suprir o mercado, a gente acaba tendo que acelerar alguns processos, isso pode impactar na qualidade? Não sei, isso é uma observação clínica, não vi nada de estudo disso, mas foi uma percepção que eu tive, né? Os preços que aumentaram, isso impacta bastante na gestão do consultório, né? E alguns materiais que às vezes a durabilidade não tem sido a mesma. Não sei se é coincidência, às vezes um lote que, né, não posso dizer que é isso, mas não um ou dois colegas só que comentaram disso, a gente estava comentando isso no grupo de amigos. Uhum. Agora eu vejo que os pacientes eles estão muito conscientes da importância da cooperação deles para o tratamento, estão muito condescendentes com relação a toda adaptação, eles entendem muito bem. Então, na medida do possível, a gente está reavaliando conceitos pessoais mesmo, de trabalho, mas as relações elas não foram afetadas, né? Falta um pouquinho aquele calor humano, aquele pegar na mão, né? É, E isso é bom, porque a falta. nossa profissão, a profissão é muito próxima, né? Às vezes a gente fica ali 1, 2 horas com o paciente ali e conversa e bate papo enquanto a resina acrílica está tomando presa, enfim, né? Mas eu vejo que impactou sim, mas com o tempo, e a gente vê que esse tempo vai delongar mais do que a gente gostaria, a gente tem que ir tentando se adaptar, né? Então, eu acho que tudo uma questão de adaptação, mas até então, quero crer que tudo isso está vindo para a gente ter um amadurecimento pessoal, profissional, e no final vai dar tudo certo, se Deus quiser, né? Com certeza. Agora, doutora Esther, vamos falar um pouquinho sobre esse questionário. Pois é, Aretusa. Gostaria que o senhor faz isso. Esse questionário, ele veio do meu entendimento justamente do que a gente está conversando aqui um pouquinho, né? Como é uma técnica que eu falei aqui de chances de sucesso de 90, quase 100%, uma técnica com tantas indicações, por que ela não é tão realizada, preconizada, né? Então, primeira coisa é por causa daquela dificuldade que a gente falou muito. E um segundo motivo, eu vejo que, por exemplo, o meu exemplo pessoal, na minha graduação, eu me formei na UFMG em 2010, como eu falei, eu não tive esse conteúdo. Eu não lembro de ter estudado isso, eu não lembro de ter sido um conteúdo que foi abordado de modo mais enfático. E, no meu entendimento, o transplante dentário, ele pode servir, inclusive, como uma política de saúde pública muito importante, sobretudo quando a gente pensa nos países em desenvolvimento, né? Então, para você ter noção, eu peguei alguns dados aqui, é uma estimativa dos Estados Unidos, tá? Mas é uma coisa que dá para a gente uma noção. Nos Estados Unidos são extraídos 10 milhões de terceiros molares ao ano. Então, Muito. desses 10 milhões, nem todos vão ter indicação ou necessidade de ter um dente transplantado. E cada vez mais a gente vê Uhum. que essa necessidade ela vem diminuindo, né? Quando a gente pega os dados desde o surgimento lá do Brasil Sorridente, que foi instituído em 1986, a gente tem as pesquisas SB Brasil e as últimas dela de 2013, 2010, elas mostram que o índice de CPLD na população vem caindo. Ótimo, é sinal de que as políticas preventivas têm sido bem efetivas. Mas quando a gente Uhum. compara 1986, a gente tinha um CPLD de 6,7. Agora, em 2010, que foi o último SB Brasil que foi feito, o índice de CPLD 2,1. Um novo SB Brasil, ele vai ser realizado agora em 2020, na verdade já era para ter sido realizado, mas a pandemia freou. Quem vai coordenar esse estudo, se não me engano, é o FMG. Então, a gente tem ainda uma grande parte da população que tem perdas dentárias, perdas precoces, e nem sempre é por cárie, né? É por trauma. Então, às vezes é uma fatalidade, ou é uma patologia que acometeu o paciente. Então, a gente ainda tem perdas dentárias precoces. E quando a gente pensa que esse dente, ele às vezes tem impossibilidade terapêutica, não tem como a gente reabilitar, porque o paciente ainda está na fase de crescimento, e a gente sabe que a criança ou adolescente, ele sofre um impacto mesmo, né, social do sorriso, a gente vê isso nas escolas, né, a questão do bullying, a gente acaba tendo um impacto social relevante nessas crianças ou nesses adolescentes, né? Até mesmo no adulto, não desprezando o adulto, mas como a gente focou a indicação da técnica na criança e no adolescente, a gente vê que essa é uma técnica que ela tem uma validade e a gente vê que ainda tem muitos dentes que são extraídos e poderiam ser aproveitados, né? Claro que nem todos os pacientes vão ter essa indicação. Então, pensando nisso tudo, me veio a ideia e falei assim, gente, será que, assim como eu, que formei aqui em Belo Horizonte, muitos dentistas no Brasil também não têm
essa deficiência porque eu só fui conhecer a técnica de transplante dentário quando eu estava na residência aqui do Hospital das Clínicas. Aí que eu fui tomar Nossa. conhecimento da técnica. Isso já era lá dos idos de 2013. Então, eu vi que essa Uhum. técnica, ué, mas essa técnica é interessante, por que a gente não fala mais sobre isso? Então, eu fui pesquisando algumas coisas mais, e aí, juntando um grupo de colegas aí, que é o professor Felipe Jäger, o doutor Matheus Perazzo, que é aluno de doutorado da FMG, da área de saúde coletiva, a professora Paula Mendes, que já até passou por aí, que é professora comigo junto no UniBH, assim como o professor Felipe, e o doutor Luciano Lima, que é residente no serviço de cirurgia bucomaxilofacial. Então, nós cinco nos juntamos assim. Eu comecei a conversar com essas pessoas e aí falei assim, será que a gente não pode tentar validar um questionário que a gente tenha um entendimento de como que é o conhecimento do cirurgião dentista já formado sobre o conhecimento da técnica. Então, baseado em tudo isso, foi que a gente criou um questionáriozinho de 15 perguntas, perguntas simples, tanto para a gente entender o perfil sociodemográfico dos respondentes, como principalmente para a gente entender qual que é o conhecimento que os dentistas do Brasil têm com relação à técnica de transplante dentário. E será que no futuro esse conhecimento ele não pode ser expandido, ele não pode fazer parte de uma política pública de conscientização, de treinamento? Será que o SUS ele não pode designar, como já existe, por exemplo, na dor orofacial e na DTM, alguns profissionais que vão lá dar um treinamento para os profissionais da unidade básica de saúde ou do centro de especialidades odontológicas, que é a atenção secundária? Então, eu falo isso porque eu trabalhei durante um ano no Centro de Especialidades Odontológicas aqui da Prefeitura de Belo Horizonte e eu não via também essa demanda chegando, mas eu via muitos pacientes com dentes que eram extraídos e às vezes tinha ali a região de um 46 que poderia ser reabilitada. Obviamente que eu estou falando de um paciente adulto, mas quantos pacientes adolescentes ou crianças não talvez perderam essa oportunidade porque não tinha talvez ali todo um fluxo no sistema que pudesse triar e direcionar esse paciente para essas condutas. Então, pensando nisso, a gente quer entender um pouco mais como é que funciona isso dentro do sistema, como é que os dentistas entendem, vê essa técnica, se vê viabilidade ou não. Então, esse questionário ele foi elaborado e a gente está com um link aqui para disponibilizar no final da É live. isso que eu ia perguntar, ele já está sendo aplicado, esse questionário? Pois é, a gente ainda não tinha finalizado, porque a Uhum. gente quis aproveitar aí o ensejo, né, do nosso contato e principalmente pelo respaldo aí do CRO, para a gente tentar divulgar essa ideia usando a força mesmo da entidade que nos representa, né? Para que justamente a gente tenha uma visibilidade maior desse questionário, a gente consiga atingir mais pessoas para a gente ter uma amostra mais significativa. Então, esse questionário ele já está pronto, mas ele ainda não foi divulgado para os colegas, não. A gente vai começar a divulgar isso depois dessa live. Então, aproveito aí já para Então, o agradecer a CRO oportunidade, vai né? ser a primeira mão. Primeira mão, primeira Em mão. primeira mão. A quem eu já agradeço aí Que a bom. possibilidade, a oportunidade, porque, de fato, eu acredito que é uma iniciativa, né, que espero que renda bons frutos. Já existem alguns questionários assim, mas a gente quer fazer algumas sessões desse questionário, que essa vai ser talvez a primeira, mas a gente consiga evoluir nisso e, quem sabe, no futuro, trazer isso como uma política de saúde pública, se tiver essa relevância, né? Porque a gente tem que ver o entendimento também dentro do Sistema Único de Saúde. Uhum. Ótimo. A nossa live vai estar salva e nós vamos colocar lá no Story depois o link para o pessoal acessar o questionário e responder, Joia. Muito obrigado, Aretusa. certo? Bom, doutor, nosso tempo já está aqui quase encerrando, mas antes gostaria de saber aí do senhor como é que você vê a odontologia pós-pandemia, como imagina o futuro da profissão. Aretusa, eu acho que essa pandemia, ela, como a gente estava falando antes, ela veio para nos trazer várias reflexões, né? Então, da mesma forma que agora a gente está aí com um SARS-CoV-2, né? A gente pode ter, Deus nos livre e guarde, mas a gente não sabe. A gente pode ter um terceiro, assim como já teve um primeiro. Então, eu acho que isso vai mudar as nossas rotinas. É questão de uma adaptação mesmo, que aí a gente vai ter que
seguir daqui para frente. Eu não me vejo tão cedo ficando livre de todo o EPI e das máscaras, né, para o convívio social. Esperamos que isso termine logo, porque esse distanciamento ele é penoso, ele faz falta o calor humano. Mas dentro da odontologia, eu vejo a nossa profissão como uma profissão de muito destaque. A gente já tem aí diversos artigos que estão sendo publicados, mostrando que a cavidade bucal é sim uma fonte de contaminação e talvez pesquisas no futuro que tentem investigar como é que se dá a porta de entrada desses patógenos, como que a gente consegue inibir, como que a gente consegue diminuir a produção de aerossol. Isso talvez sejam tendências aí que a indústria, o mercado, talvez venham a trabalhar no futuro. E, no mais, assim, a nossa conscientização do tanto que a gente está exposto e do tanto que a gente é susceptível a essas contaminações. Eu acho que essa foi uma grande lição que a pandemia vai nos deixar e que a gente vai ter sempre que refletir sobre isso. Mas, de modo geral, eu vejo que a nossa profissão ela é uma profissão muito nobre e a gente vê aí vários pesquisadores de muita relevância mostrando o quanto que isso é importante, o tanto que a gente deve e precisa cuidar dos aspectos da saúde bucal. Com certeza. Estou vendo aqui muita gente parabenizando, deixando Tem alguns palminhas alunos aí, alguns aqui. colegas. Tem muita gente. Pode deixar aí a mensagem para o pessoal. Queria agradecer, então, primeiramente ao CRO, a você, né, Aretusa, pelo contato, pela oportunidade da gente divulgar esse questionário. Agradecer o carinho de todos aí. Eu não vi todo mundo que estava passando, então se eu tentar ler aqui, eu vou acabar esquecendo alguém, vou ficar meio injusto aqui, né? Então, queria agradecer a presença, a atenção de vocês. Espero que tenha sido um momento aí frutífero para a gente discutir um pouquinho sobre essa técnica. Obviamente que é uma técnica muito ampla. Se eu puder ajudar e quiser, e se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder esclarecer, ajudar, passar os artigos, isso tudo que eu falei aqui não foi da minha cabeça, obviamente, eu estou embasado em literatura científica atualizada, posso, né, disponibilizar os artigos para quem quiser, agradecer aí a oportunidade, o espaço e me colocar à disposição, tanto do CRO quanto dos alunos aí. O Luciano está aí, ó, do nosso questionário, um dos autores, né? Então, agradecer a presença e o carinho de todo mundo aí. Muito obrigado. Muito obrigado, o CRO-MG, que agradece, viu, a sua participação. E antes da gente encerrar, pode deixar o seu e-mail aí para contato, que a live vai estar salva, então o pessoal, na hora que estiver assistindo, anota direitinho, alguém Legal. aí já. Bom, hoje a gente tem o direct, né, que é muito fácil, então podem me mandar Isso. direct, é sempre um prazer. Quem me conhece sabe que eu respondo mesmo, né? Tem alguns colegas que já trabalhamos juntos aí no céu, passando por aí. Obrigado pelo carinho. Mas se quiserem me contactar por e-mail, meu e-mail é aeciocampus@gmail.com. aeciocampus@gmail.com ou pelo direct aqui no Instagram, vai ser um prazer. Mais uma vez, muito obrigado ao CRO-MG pela oportunidade aí. Doutor, muito obrigada, viu? Tudo de bom. Eu que agradeço. Você também, E Aretuza. o Fique com Deus. nosso espaço está aqui aberto para você. Agradeço. Muito obrigado. Extensivo aí os meus Obrigada. abraços e o agradecimento a todo mundo do CRO aí. Pode deixar. Obrigada mais uma vez, uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Até mais. Tá, tchau. Muito obrigada. Tchau.